Oi, Bem-vindos! bem-vinda novamente. Aqui estamos, né? Agora é oficial, a live oficial, né? Agora é para valer, realmente. Tá bem? Tá me vendo bem aí, amiga? Então, sim, quem puder falar do som, se tá tudo ok, se vocês estão ouvindo a gente bem. Acho que tá. Eu tô te ouvindo super bem. Então tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Juliana e neuropsicóloga. Atendo em clínica aqui em Curitiba. Atualmente na abordagem em terapia cognitivo-comportamental. Já trabalhei com a Michele, a amiga e colega de trabalho. A gente sempre conversou sobre esse projeto e outros, mas a nossa agenda não conciliava. Agora finalmente deu certo, eu fiquei bem feliz que deu certo. Então se apresenta um pouco, Michele. Ju, a gente se conhece desde quando? 2015, 16? 2014, 15. 14. Olha só, né? Faz tempo. Então, primeiramente, eu quero te agradecer pelo esse convite, né? Quando você falou assim, então você topa fazer? Eu falei, super topa, a gente é parceira há muito tempo, a gente sempre se deu bem. Para quem já participou aqui, que está assistindo a live, a gente já fez um autocuidado, né? Uns desafios que foi bem bacana, muita gente participou, né? Então, aqui estamos agora para o nosso segundo desafio, que ainda vai ter muito pela frente, não é? Exatamente. A ideia é essa, né? Com Inicial certeza. 2023 com muitos projetos. Com certeza. Então, vamos lá, vou me apresentar, então, né? Então, eu sou psicóloga formada pela Tuiuti desde 2013. Então, praticamente 10 anos já formada aí. E eu vim fazendo, né, umas pós também de psicopedagoga. A minha abordagem da DCC, que agora minha colega também está sendo, que eu fiquei muito feliz, que a gente pode falar a mesma linguagem, que isso também é muito bacana, né? Para nós aí trabalhar juntas, né? Também do autismo, que eu fiz uma pós, e psicologia do esporte, né? E agora dei uma pausa por conta do bebê, que aí está, né? Mas estou com muitas saudades de voltar a estudar. Mas quando a gente, né, se propõe a fazer desafios aqui online, aqui estou eu, né? Não deixa de ser um estudo também. É a troca, né? Eu falo muito até nos atendimentos que conhecimento é essa troca que acontece sempre no setting terapêutico, fora, nos nossos grupos de estudo, né? E a ideia, porque esse dia, do dia 31, último dia de janeiro, é Isso mesmo. justamente por conta do Janeiro Branco, que a gente ouve falar muito nos rituais, é onde começa é um marco, onde se tem um início, uma consciência de um novo começo mesmo, onde tem planejamento, tem metas, e a ideia do Janeiro Branco é justamente essa campanha para conscientização. Assim como a gente vê no Outubro Rosa, Novembro Azul, é para prevenção. Porque a Organização Mundial de Saúde, a gente vê ainda um índice muito alto nas questões psicológicas, depressão, ansiedade, principalmente pós-pandemia. Eu falo que a gente tem três situações em que tem uma mudança, que é diante de uma guerra, diante de uma pandemia e de uma revolução, que é quando acontece o impacto coletivo. Né? Então, a ideia do dia 31 é justamente para confirmar a conscientização de que não é só em janeiro que Isso. acontece. A importância de cuidar da saúde mental, ela é diária. Uhum. Por que, Michelle? Diária? Conta um pouco pra gente. Quando você falou de janeiro, né? Por que janeiro, né? Então, janeiro quer dizer lá o início do ano, porque no início do ano a gente se propõe a fazer metas, né? E o objetivo principal da meta que a gente precisa pôr é sobre a nossa saúde mental.
Não é dinheiro, não é viagens, não é nada disso. É cuidar da nossa saúde mental, porque automaticamente a gente vai conseguir ter sucesso cuidando da nossa saúde. Se você não cuidar da tua saúde, você não vai ter forças para você conseguir lutar, para você conseguir ter outros sonhos realizados, né? Então, é importante isso. Então, ele é como se fosse um portal, o janeiro, porque é um ciclo que se fecha, que é do ano passado, e ciclo novo que se abre, né? Para novos sonhos, novas conquistas. Então, janeiro quer dizer isso, né? Que a gente precisa. E por que o branco? Você já se questionou, tipo, por causa disso? Porque janeiro, branco. Sim, já. Vamos Desde ver se o alguém início sabe da... aí. Alguém E sabe? será que alguém sabe por que Oi, que quer dizer janeiro Gabriel, branco? Eia, Daiane, Franciele, Cibele. Alguém sabe por que do branco? Bem-vindos todos a essa live. Nossa primeira live, inclusive. Primeira live de muitas, se Deus quiser. A ideia é trazer conhecimento, essa troca que faz com que todos cresçam. E a gente tem amigos profissionais aí, psicólogos também, que estão participando, né? Que a gente, quem sabe, futuramente também fazer uma parceria aí, né? Então, ó, colocar em paz. Outra, não sei. Hum, então, vamos lá, né? O branco. Vou falar, daí você dá continuidade aí, tá bom, Ju? Tá. Então, o branco quer dizer como se a gente fosse um papel. O papel em branco é onde a gente vai começar a escrever novos capítulos, a nossa história. Né? Então, por isso que é em branco. Vamos construir, vamos descrever, vamos criar. Né? Ó, colocar aqui, porque é o mês voltado para cuidar da mente também. Isso mesmo. Perfeito. Também, Né? Kelly, bem-vinda. Obrigada pela participação. E é onde a gente começa a estabelecer metas. A gente fala que meta, ela é algo muito particular. Então, tem pessoa que consegue fazer meta de curto, médio, longo prazo, meta diária. Então, a meta, ela é constituída aquilo que tem sentido para a pessoa, o que faz sentido para cada um. Então, é onde a gente vê o planejamento. Com certeza. Então, como é importante a gente planejar, a gente criar metas e a gente deixar, né, as coisas fluir aí, né? Então, por isso que quer dizer um janeiro branco. Deu para todo mundo E entender? Compreenderam? E quando se trata da saúde, o que significa ter saúde mental? A gente fala que a gente percebe um impacto, uma doença, um transtorno, quando tem um prejuízo, quando traz sofrimento. Então, quando se trata da saúde mental, a gente percebe o quanto influencia no trabalho, não só para a própria pessoa, mas na relação familiar. Então, o que é normal, o que é patológico? Como é que a gente sabe que começa a ficar disfuncional? Quando a gente fala, por exemplo, da ansiedade, o nível de ansiedade é importante, mas quando ela começa a prejudicar, quando ela começa a interferir nas relações, no trabalho, a, a pessoa começa a somatizar, aí é um olhar atento. Então, a gente fala dessa campanha em prol da saúde, porque ter saúde mental é um benefício, traz benefícios. Mas no geral, né? Você consegue trabalhar bem, você consegue ter uma boa relação, né? Social, que eu acho isso muito importante. Né? E se você não tiver a tua mente ali sendo cuidada, tratada, fazendo uma terapia, né, em dia, você tem sucesso em todos os papéis da sua vida. Eu vou trazer alguns pontos da gestação aqui, né, que eu acho super importante também, porque a gente, quando antes de ser mãe, a nossa mente é totalmente diferente, né? Depois que a gente se torna, muda completamente. E como é importante também ter um pouquinho pouquinho não muito, né? Desse cuidado aí com a saúde, preparar emocionalmente, né? Porque tem vários papéis que vai entrar em tudo isso, que é a de esposa, dona de casa, profissional, e mais esse papel da mãe que exige muito. Então, como é importante a gente manter a nossa saúde mental em dia, né?
para ter Porque sucesso em todas as áreas. isso, porque a saúde em si significa exatamente esse ponto que a Michelle trouxe, de conseguir ter manejo, conseguir desenvolver as suas habilidades diante dos estressores do dia a dia. Com certeza, E aí, ainda mais. quando ela fala da gestação, não só da gestação, mas o ser enquanto pais, porque acabam transmitindo valores, ensinam as crianças. Então, eu vou ensinar o emocional à medida em que eu também tenho contato com o emocional. E quando a gente fala da gestação, por que que o psicólogo sempre pergunta, Michele, do histórico? Me conta lá, desde a gestação, os detalhes. Eu já ouvi de alguns pacientes, nossa, mas todo psicólogo pergunta o histórico da infância, é tudo culpa dos pais? Conta um pouco pra gente. É fundamental, nós psicólogos, é fundamental a gente saber um pouquinho lá de trás como que foi o histórico da gestação, né? Desde quando é planejado, quando não é, se aquela mãe estava preparada emocionalmente, né, com a saúde mental em dia para ter um novo filho. Muitas não, outras sim. Outras vêm até preparada como eu, né? Deixa eu dividir aqui com vocês. Eu tenho aqui, ó, vários caderninhos, diário, né? Tudo marcadinho aqui, que é muito válido, porque eu me deparo no consultório fazendo perguntas para os pais e eles não sabem responder. Né? Então, assim, com quantas semanas nasceu, quantos quilos, quantos centímetros, foi desejado, teve alguma complicação? Ah, não lembro. Ah, tive, foi com quanto tempo? Ah, eu caí. Então, assim, eles acabam não recordando. Então, como é importante a gente saber se a criança é desejada, se aquela mãe sofreu algum trauma durante aquele período de 9 meses, se aconteceu algum outro uso de medicação, enfim, são vários questionamentos que a gente precisa colher informações para conseguir lidar com as crianças depois que se depara no consultório. E principalmente com o olhar daquela mãe, né? Porque muitas mães chegam falando que o problema é a criança e muitas vezes é ela mesmo, porque ela não trabalhou literalmente o psicológico dela, o emocional dela para aquele novo papel. Por isso que eu digo que a saúde mental precisa estar como primeiro objetivo nas nossas metas, nos nossos objetivos lá do ano, lá no início. E no contexto do histórico, a gente fala que quando se tem um transtorno, por exemplo, por que a gente fala transtorno do neurodesenvolvimento? Porque na gestação é onde o cérebro está em desenvolvimento. E aí, quando a Isso. gente vê o transtorno, é justamente para entender esse desenvolvimento, para entender como é que se deu esse quadro. Porque qualquer quadro que a gente olhe não é de hoje. A gente precisa entender esse histórico, por quê? Genético, biológico, ambiental, que é a relação familiar, o quanto contribui a aprendizagem para esse indivíduo e o próprio estilo de vida, uma vez enquanto adultos, tem o seu próprio estilo, já está desenvolvido. Então, por isso que a gente pergunta tanto do histórico, né, para a gente entender como é que se deu esse quadro, qual que é o nível, se está normal ou no patológico. Isso. E muitas vezes, assim, eu me deparo com muitos pais que o primeiro filho foi desejado, o segundo não, e a mãe acaba tendo uma criação totalmente diferente, né, do primeiro. E muitas vezes apresenta aquela criança vários comportamentos inadequados. Daí a gente se questiona, mas por quê? Aí a gente vai fazer toda aquela investigação, coletar todos aqueles dados para a gente conseguir fechar até um diagnóstico, porque isso traz muita informação. Então é por isso que todos os psicólogos acabam fazendo sempre as mesmas perguntas, porque é fundamental para a gente fechar um diagnóstico e saber fazer um tratamento coerente com aquela criança ou com os pais também. Quando a gente fala genético, por exemplo, é uma mãe que passa por um quadro depressivo, é uma predisposição. A criança pode desenvolver. Isso não significa que é uma sentença de que de fato vai ter. É igual um médico quando pergunta o histórico da saúde, tem diabetes, tem pressão alta, porque ele precisa considerar que no conceito familiar, no contexto familiar, tem
essa predisposição. Com certeza, isso mesmo. E vem muito a depressão pós-parto, sabe? Então, assim, como é importante a gente fazer todo um acompanhamento antes e durante no período da gestação, para não entrar num quadro, né, de pós-parto, porque a gente vê, né, a gente se depara muito em consultório, relatos de colegas, amigos, enfim, que se depararam com esse tipo de situação e não conseguir lidar, porque realmente é muita informação. É muita coisa que você precisa aprender, mesmo que eu sempre falo, né, para algumas colegas minhas. Eu li vários livros, eu assisti vídeos, palestra, mas nada é na prática. É importante você ter ali uma base em tudo isso, conversar com suas amigas, trocar informações, mas nada é você estar ali vivendo realmente essa maternidade, porque chega num momento que você fala, meu Deus, o que que é isso? O que que está acontecendo? E quando você está em dia numa terapia, isso te faz total diferença para suprir, né? Eu me deparei recentemente com uma pessoa que chegou para mim perguntando, né? Tem alguma psicóloga para me indicar? Porque não está fácil, né? Nesse período de pós-parto. Então, assim, importante fazer antes um cuidado com a saúde mental. Mas nunca é tarde, né? Para você estar ali procurando uma ajuda. É o emocional, né? Então, por que da campanha? Porque a gente ouve muito sobre a saúde mental hoje. Porque Muito. mesmo depois da reforma psiquiátrica, mesmo depois, né, no nosso século, a gente ainda vê que tem pessoas que têm uma resistência em olhar para o emocional. Então, a gente percebe que ele é o último item a ser olhado. E aí eu Com falo muito certeza. para os pacientes não deixar para cuidar do telhado com goteira no dia de chuva. Por quê? Isso Né? mesmo. Você observar os sinais, ficar atento a como é que está, como é que eu estou me sentindo. Né? Observa o humor, observa o sentimento mesmo, o emocional. A gente fala muito da frequência. Por quê? A tristeza faz parte. Sim. Agora, quando que ela começa a ser um indicativo? Se eu estou por meses triste, se eu estou por semanas. Então, ela tem um período que começa a ser um marco ali para que você possa ficar atento em relação à tua saúde, né? Mas para isso, a pessoa tem que fazer uma autoanálise de si mesma, né? Observar lá desde os primeiros sintomas, o que está acontecendo, né? Ah, eu ando muito cansada, ah, eu ando muito nervosa, tô sem apetite, dores, né? Então, assim, o corpo, ele começa a apresentar, ele começa a falar que tem algo de errado acontecendo com você. E aí você precisa parar e se analisar, né? Então, assim, não é qualquer coisinha recorrer a uma medicação, né, sozinha se medicar. Não, é todo um conjunto que a gente trabalha junto, né, para tudo se resolver, digamos, a pessoa conseguir lidar de uma forma melhor, ter uma qualidade de vida melhor com aquilo, né? Isso. E quando a gente fala de gestação, de pais, a gente também fala de adoção. Por quê? É um processo também, inclusive um processo semelhante à gestação, onde você tem o planejamento, onde você tem a espera, onde você tem essa educação, essa psicoeducação em relação à maternidade, em relação a ser mãe, ser pai, em relação à família, em relação a filhos. Isso mesmo. E também, Ju, quando você questionou assim da pandemia, né? Eu vi que quando surgiu a pandemia, se agravou muito sobre a saúde mental, né? Muitas pessoas desesperadas, enfim. Hoje mesmo eu consegui acompanhar um pouquinho daquela série da Boate, lá de Santa Maria, não sei se você chegou a ver, que Sim. lançou. Então, Não assim, assisti, foi muito forte. Oi? não assisti ainda. Ah, tá. Assista, que vale a pena, mas eles são realmente muito fortes. E imagine quanto tempo de tratamento aquelas pessoas que sobreviveram e aqueles pais que perderam os filhos, né? E ao mesmo tempo na pandemia aqui, né? Quantos familiares perderam, né? Quantos marido, filhos, enfim. E a saúde mental ficou zero, né? Então, como é importante recorrer à ajuda de um profissional, porque a pandemia ela trouxe muito isso, né? Muita doença. Isso.
o exemplo que eu dei da guerra, né? A gente ouvia muito, estamos lidando com uma guerra. E o índice da questão de saúde mental, o estresse pós-traumático, por conta Com, dessa vivência, né? Então, se você não estava diretamente na linha de frente, você estava vivenciando ali, você sentia pelo outro. É difícil a gente sim, ouvir hoje quem não tenha perdido um amigo, um ente, quem não tenha sofrido esse impacto da pandemia. Claro que na pandemia a gente vê muito o movimento em prol da saúde mental. A gente vê as mudanças do trabalho remoto. Então, eu costumo falar que gerou um nível de estresse também, porque o nosso cognitivo ele precisa desse marco, ele precisa entender, ele precisa da rotina. Eu estou saindo para trabalhar, eu volto. Então, tem até uns intervalos. E aí, quando você fica na frente do computador, onde se mistura muito o trabalho em casa, já não se entende esses marcos de que o isso cognitivo mesmo. precisa, né? Então a gente ouve muito ainda, ouço, olha, eu continuo cansada. E é uma sequela também, é um cansaço pós-pandemia, que Uhum. esse excesso, eu diria, de muito tempo no computador, que exige muito atenção. Muitas pessoas passaram Chato, né? isso, muitas pessoas passaram pelo processo de trabalhar e cuidar do filho, então a gente vê muito em muitas lives os pais fazendo os seus trabalhos e os filhos atrás, então escola, como é que ensina, os avós tendo que fazer um pouco o papel dos pais ali, ensinar essa relação da escola, dos professores. Então, quando a gente fala o novo normal, a gente considera esse novo normal com os resquícios também que uma pandemia proporciona, né? Uhum. Durante a pandemia, a gente chegou a conversar, né? Olha lá, só um pouquinho que a gente tem aqui um comentário. A terapia me ajudou muito a passar pelo luto, na verdade, e tem me ajudado em muitos anos atrás. Olha que maravilha, né? Isso é muito E importante, né? Fazer terapia, ó, pode ver. Tá passando, vai passar, tudo passa, né? Ó, hoje estamos isso, aí, né? Passamos a pandemia, estamos aí vivendo de novo, né? Se adaptando com essas normalidades que surgiu aí. E durante a pandemia a gente chegou a conversar, né? A respeito de isso, como que estava sendo para cada uma, que eu me recordo que eu falei, nossa, a gente tem ali o nosso cantinho de atendimento online, a gente sai, continuamos em casa, né? isso. E isso, volta, se fecha ali, e estamos em casa de novo, né? Então a gente ficava muito naquela função, né? E aquilo cansava a gente queria sair, eu senti muita falta de pegar o carro e poder ir até o consultório, né? E quantas vezes você pega um trânsito, você vai estressada, tudo, e ali eu senti falta, né? Então, assim, mudou literalmente toda a nossa comodidade. A gente teve que sair de uma zona de conforto e entrar numa nova zona de conforto, que aquele nova zona de conforto não foi conforto, Isso. né? Porque gerou aquilo, ansiedade, muitos, o que eu tive de procura para fazer atendimento online, que por um lado eu fiquei muito feliz que as pessoas estavam preocupadas em cuidar da tua saúde, como lidar com tantas informações que a gente se deparava, né, ligando a TV, olhando as redes sociais, mensagens no WhatsApp, vídeos, né, muito triste tudo aquilo que a gente passou, que a gente viveu, mas tudo passa. Isso, e o próprio luto foi um luto diferente, onde não foi possível o ritual. Eu falo que o ritual do luto, o velório, o enterro, é uma concretização da morte, né? Então, por isso que a gente também tem um luto hoje mais extenso, justamente porque não teve esse ritual que faz parte da nossa cultura. Então, ainda hoje, as pessoas, a sociedade, continuam lidando com esse luto, com a fase desse luto, né? Com certeza, com certeza. As fases aí é difícil, né? Por isso que a gente fala, né, sétimo dia aí, que os 7 primeiros dias do luto é forte,
é marcante, é muita informação para assimilar. Ao mesmo tempo, vou trazer de novo a maternidade, que a gente tem aí os 7 dias de vida também do bebê, que é marcante, tanto para a mãe como para o pai, para a família, para casa, para o cachorro, que também sente muito essa diferença. Eu falo porque eu estou passando por tudo isso, né? Então, a experiência minha de ver, né, que tudo muda, então não é fácil tudo isso. E a gente tem que procurar o quê? Forças, meios, a terapia que eu sempre vou colocar em primeiro lugar, porque eu sei o quanto ela te ajuda, o quanto ela te ilumina, o quanto ela faz você se acalmar, ela abre para você portas, para você ver que tem outras saídas, e não só aquela que você acredita que age. Porque quando você cuida do interno, quando você organiza internamente, você também consegue organizar de uma outra forma, ter outra percepção no externo. Então a gente fala que o que é a função cognitiva? Então tem a função, tem a atenção, tem memória, a linguagem, é todo um funcionamento. E se algum item não está com aquele funcionamento do desenvolvimento, de fato, tem um impacto. Não só para a pessoa, mas os demais, né? Quem tem contato com ela. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu sei que a gente tem muitas coisas para falar, que é um assunto muito abrangente, né? É uma coisa, mas para a primeira live, eu vou ter que parar, que a nenê tá chorando horrores. Ai, o pai não tá conseguindo acalmar. Olha só, a mãe de primeira viagem. Você viu só? E é isso mesmo, eu sempre posto ali no meu Insta, né? Eu sempre falo assim, eu começo a fazer uma coisa, eu tenho que parar por conta dele, mas depois eu retorno. E aqui não tem como a gente retornar, mas a gente vai dar continuidade em outros temas, né, Ju? Aí em diante, para a gente estar conversando. É olhar os benefícios mesmo da saúde mental, do que ela traz, quais são os cuidados. A gente acaba postando também algumas dicas posteriormente, para que vocês Isso, também possam acompanhar. O que eu posso fazer? Não é uma receita de bolo, porque cada caso é um caso, cada com certeza. pessoa tem uma demanda, tem uma forma, mas diante dessa observação do autoconhecimento mesmo, o que eu posso fazer, o que dá certo aqui, dessas É dicas isso. que são dadas, né? Mas o que que o povo pode deixar aí, né? Quem está nos assistindo pode deixar perguntas aí depois, né? A gente vai fazer um post bem legais para tirar dúvida de qualquer tipo de relatos, comentários que a gente disse, temas, e aí a gente vai respondendo. E lembrando que a gente tem uma surpresa, né, Ju? Temos uma surpresa para os participantes da live de hoje. Isso Então, mesmo. Conta aí, Ju. quem quiser comentar também ali no último post da live, o que gostou do que a gente trouxe. É uma introdução, como a gente pontuou, teremos outros Com momentos. A ideia certeza. é contribuir com o conhecimento com o que a gente trabalha, para que vocês também possam ter esse olhar, que não seja só em janeiro, né? Que seja de fato diário, Isso. que possam contar com a rede de apoio, possam pedir ajuda quando Com certeza. avaliarem, né, esse estado mental, qual é a importância que tem. Isso, e você vai ver que esse é o primeiro de muitos, né? Vamos falar sobre temas muito bacana. A gente vai ter que se organizar com um novo horário também para estar fazendo, por conta da rotina que eu criei aqui em casa, né? Mas então, Ju, é isso mesmo. Já quero agradecer novamente por você ter me chamado, para a gente ter falado. Tinha muita coisa para a gente falar, mas realmente eu não vou conseguir, me perdoe. Vida A de gente mãe. lida com as variáveis, né? Com certeza, e é isso mesmo que acaba acontecendo, né? A gente quer algo certinho, tudo ali, ó, é muito mais eu, tudo perfeito, mas nem tudo sai perfeito. E tá tudo bem, Exatamente. Então, queria tá bom? agradecer quem conseguiu participar. Claro, Acredito que dê para ficar gravado aqui. É pode a ser que você primeira falou assim, ó, live. parabéns, que venha
outras. Amém, vai vir sim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. E primeiramente, obrigada a Ju. A Ju me chamou aí e vou estar sempre ó, disposta para estar aqui fazendo com você. Com certeza. Tá bom? Tchau. Obrigada, Um pessoal. beijo. Um Beijo. beijo. Até. Tchau, tchau.